Adonai. Shalom Adonai. No vídeo de hoje, ele é continuação dessas mensagens ocultas que a bandeira do Brasil traz. Mas ele puxou tanta informação, para não perder a linha de pensamento, eu vou fazer vários vídeos pequenos, mas se você assistir a série toda, você vai compreender muita coisa do firmamento e o que está acontecendo hoje. O que está acontecendo hoje é uma guerra celestial sendo disputada milésimo de segundo. Eles estão disputando o tempo que você não tem uma compreensão do que está acontecendo. De tão ferrenha que sai essa batalha celestial. Tudo é por causa do tempo. Porque se não existir tempo dentro do cubo, os anjos caídos, 1/3 que caiu, não vai existir mais. E é o que vai acontecer com eles. Eles vão cair, está sendo unificadas as dimensões para trazer eles para a terceira dimensão, que é o tempo linear. Então, aqui você tem um modelo que eu acredito. Como que o Criador criou o tempo aqui? Eu vou só recapitular para você ter entendimento do que eu estou fazendo, do que eu estou tentando explicar. Aqui você tem o cubo, aqui é Kairos e aqui é Cronos. O que o Criador fez? Ele fez a junção desses dois cubos e ele vai criar o Tesseract. Então ele vai ter Cronos aqui e você vai ter Kairos aqui. O Cronos está sendo criado aqui dentro, tá vendo? Dentro do domo de quartzo. Ele colocou o domo de quartzo dentro desse cubo. Você precisa do cubo, porque ele encheu o cubo de águas primordiais. Então você necessita do cubo, né? Que ele tá, aqui está tudo em azul, mas as águas primordiais só tá no primeiro cubo, tá? Tá aqui no primeiro cubo. Lá na série do Relógio do Criador, tem uma série de cubo que lá, se você assistir, você vai ter compreensão do que eu estou te falando. Por que eu estou falando isso? Quando a gente fala em repetição, a pergunta que mais se fala é assim, mas como mexe isso no firmamento? Você tem que entender que você, em cima da sua cabeça, existe um relógio. Os ponteiros é Sol e Lua, os números do relógio são as constelações do zodíaco. Então, o que acontece, ó? A água que está aqui em cima, ele colocou água. Aqui tem um formato do domo, tá vendo? Tem um formato de um domo. Por que formato de domo? Porque ele vai distribuir a força. Desculpa o erro aqui, tá? Vai distribuir a força. Ó. Ele distribui o peso dessa água, vai distribuir. E ele vai criar uma oscilação no quartzo. Então, essa oscilação é uma... Não é bem dizer uma oscilação, vai ser uma pulsação. A palavra correta é uma pulsação. Ele vai criar uma pulsação e você tem o relógio. Você tem aqui o Sol central, é a pedra central do relógio, tá? No relógio é como se fosse aquela pedra que fica no centro. Então aqui está a pedra que está no centro, Sol e Lua é os ponteiros e o zodíaco é a numeração que fica em volta do relógio. Presta atenção porque eu estou te explicando isso. Quando o Messias, ele vai lá, ele morre, ressuscita, vai lá no inferno, e ele vai lá no Sheol, e ele pega a chave da morte, a chave do inferno, e ele pega, e ele vai lá no tempo, né? Ele vai em Saturno, ele vai em Urano, coloca carruagem, são naves, eu falo carruagens celestiais, mas são naves celestiais com anjos querubim, protegendo o tempo. Até isso tem vídeo no canal. Se você estiver assistindo esse vídeo, você vai ter que retornar, senão você não vai conseguir compreender o que eu quero falar. Então, o que acontece? Foi preso a serpente no Sol central. Ele foi preso no processador, é onde tinha mais plasma, é uma prisão. As prisões são onda eletromagnética. Não tem os anjos caídos lá, os do Enoque, que estão presos também? São tudo prisões eletromagnéticas que vai ser aberta nos 3 dias de escuridão. Só que o pai, olha para você ver a inteligência, eu fico maravilhado, olha a inteligência do pai, porque ele tem que abrir agora aqui. Porque o que ele colocou nós, que era uma proteção, e devido ao pecado de Adão e Eva, a serpente entrou de novo aqui dentro. Quando Adão e Eva faz aquele, ele deixou, porque a árvore, ela estava aqui no centro, as árvores. E elas iam até os 10 céus, essa árvore. Que é a Bifrost. A Bifrost é uma árvore, era uma árvore. Você tem que compreender tudo. E para você ver que era uma árvore tão forte,
que mesmo cortada, né, os anjos querubim colocaram para proteger ela, né, é um negócio assim. Isso aí é ler Gênesis, mas você vai ter uma compreensão maior do assunto. Essa energia ficou mesmo na Bifrost. E o que aconteceu? Ele teve acesso a esse mundo, mas ele não estava preso aqui ainda. Tanto é que qual é a última vez que você vê mencionar a antiga serpente? Lá no deserto, quando ele vai atentar o Messias. E depois você não tem mais relato dele nas escrituras. Você vai ter lá que vai aparecer lá em Apocalipse. E lá em Apocalipse fala assim, depois que vem o governo milenar, vai soltar ele um pouco de tempo. Não, tá errado isso, filho. É agora que ele vai ser solto. E depois ele vai ser preso e acabou a festa. Não tem isso que vai soltar mais um pouco. Não tem. Qualquer pessoa que lê isso, que estuda as escrituras, sabe que isso não tem conjectura. Tá? Então, o que acontece? Quando prendeu ele no processador, você tem que entender... Ó, aqui está o relógio. Ó. Vou te explicar para você entender. Ó. Você tem a Antártida, que vai ser... Deixa eu já ver por causa da imagem. A Antártida é negativo e o Polo Norte é positivo. Hoje o Polo Norte está aquecendo, né? A Terra entrou em curto-circuito. Ele não colocou a Terra em curto-circuito, é inversão magnética, porque ele vai aquecer o centro do relógio, né? Você vai ter o Polo Norte, que também vai entrar em explosão, mas ele vai dar um aquecimento aqui. Por que vai acontecer esse aquecimento com essa explosão? E quando o plasma também da Polaris, ó, quando o plasma da Polaris entrar para cá e ela puxar o Sol, vai ficar os dois quase juntos aqui, ó. Vai vir a Polaris, ó, vem a Polaris. Os dois juntos não, porque o outro tá indo para cá, ó. Perdão. Vou corrigir na hora que eu tô fazendo o vídeo aqui, né, em cima da hora, ó. Esse aqui, ó, é os pêndulos da Lua, já está explicado. Conforme a Polaris vem vindo para cá, ela está trazendo o Sol do hemisfério sul para o hemisfério norte. Então, o jato de plasma que está fazendo o Sol, ele vai vir para cá. Só que o jato de plasma da Polaris, ele é mais forte do que o Sol, porque é ele que está colocando o firmamento, é ele que coloca o código-fonte. Então, quando esse jato de plasma entrar aqui no centro, e esse Sol do hemisfério sul for para o hemisfério norte, aqui os relógios a quartos, eles param com o calor, então vai parar o relógio. E parando o relógio, ele tem que aquecer, ele tem que resfriar a base do relógio, porque ele vai ligar o relógio depois dos 3 dias de escuridão para até a última semana de Daniel. Olha que coisa linda, né? Isso é tremendo. Então, ó, o que acontece? O processador, essa pulsação ó, do quartzo que vem vindo, ele precisa do processador. Por que ele precisa do processador? Porque o processador sabe contar. O processador não erra a conta. Então ele conta o tempo correto. Só que aqui nessa pedra, que se tornou negra com o pecado de Adão, você tem a configuração do firmamento. Como a antiga serpente está presa nesse plasma, ele configura. Quando chega aqui, ó, quando configura uma vez, ele só pode configurar 7.000 anos. Ele só pode configurar isso aí 7 vezes. E por que ele só pode configurar isso 7 vezes? Porque conforme ele configura, não tem mais como ele configurou 7.000 anos, ele tem que esperar. Aí bate aqui. E como existe, eu acho que está em números. Se você ler lá, 7 vezes 7, 49, tem a matemática. Eu não vou procurar as escrituras agora, porque eu quero dar uma linha de pensamento aqui diferente. Se você procurar, você vai achar o que eu estou falando. Porque a gente fala as coisas aqui baseado nas escrituras, filho. Outra coisa, se o que eu estou falando tem sentido, olha o que Enoque. Agora você vai ter que entender de uma forma simples. Espera aí que eu vou colocar o que Enoque falou. Vamos colocar. Enoque, ele andou firmamento com os anjos. Então ele conhecia. Enoque também conhecia a repetição. Tanto é que no capítulo 33 dessa versão, olha o que está escrito, ó, e designei o 8º dia como sendo o primeiro dia criado após a minha obra. Por que ele designou o 8º dia como sendo o primeiro dia criado após a minha obra? Porque era o Aion, quando ele estava criando lá, não tem tempo. O criador onde ele está não tem tempo, filho. Tá? Ele é dono do tempo. Meu pai do céu, eu chego a vibrar aqui. E olha o que está escrito aqui, ó. Eu até coloquei, ó. E o 7 primeiro como sendo ciclo de 7.000. Então vai se repetir 7 vezes. É Enoque que fala isso, filho. Não tem como tem pessoas que eles não querem que essa mensagem seja propagada e eles não leem isso e não falam nada. Eles ficam quietos. O que prova a repetição, eles ficam quietos. Porque eles querem que você fique vendido dentro do tempo, filho. Mas o Messias quebrou o tempo. E olha aqui, ó. Ele abriu o cubo. Mas hoje eu vou aprofundar, hein?
e os 7 primeiros como sendo ciclos de 7.000. E no ciclo do 8.000, ó, quando vou completar 8.000, aí é quando terminar até o tempo, o 1.000 anos milenar, ó. Estipulei um tempo incontável infinito, não medido por anos, meses, semana, dias ou horas. O que ele está falando? Que depois do governo milenar, né, que vai ser um tempo Kairos, você vai entrar no Aion. Acabou o tempo, acabou esse cubo, filho. Isso aqui vai ser escuro, acabou a guerra aqui. Isso aqui era um teste. Oh, pai, se você lê Enoque, não tem como você não crer na repetição. E não tem homem para quebrar esse versículo de Enoque. Por isso que o pai, filho, o pai é tremendo. Eu falo isso. Mas calma, calma, que hoje o estudo vai ser muito fundo. Você vê as coisas que eu descobri, que não vai ter como colocar aqui. Eu descobri cada coisa relacionada a tempo, que vocês vão ficar maravilhados. Mas não vai ter como colocar aqui, mas eu vou continuando. Vamos continuar. Vamos pegar a linha de pensamento. Você sabe que a antiga serpente, ela está presa aqui, e você vê que Enoque fala da repetição. Né? Enoque menciona a repetição. Quem mencionou a repetição? Vou ler aqui também. Olha o que Salomão fala em relação ao tempo. Ó, o que foi, voltará a ser. E o que aconteceu, ocorrerá de novo. E o que foi feito, se fará outra vez. Não existe nada de novo debaixo do sol. Eclesiástico, capítulo 1, versículo 9. Por que ele fala que não existe nada de novo embaixo do céu? Ele era o homem mais sábio do mundo. E é o sábio que não vai ter outro com a sabedoria dele. Porque quando você faz a repetição, não tem nada de novo. Enoque menciona a repetição. Salomão mencionou com palavras sábias demais. Não tem como você... Como que eu posso te falar isso? Não tem como você desmontar a repetição, filho. Tá ficando claro. Parece que o criador, quando ele quer mostrar algo, ele pega coisa simples e ele coloca num linguajar tão simples que ele quer que pessoas simples entendam. Então a repetição aconteceu a mesma coisa, tem que entender isso. Quando quebrou a repetição? Só na 7ª versão. Só na 7ª versão que começa a ser montado tudo, desde Adão e Eva, aí começa as linhagens, onde ele vai escolher um povo e começa tudo. Antes estava tudo vendido ao pecado. 6 versões vendido, foi assim, estávamos escravizados pelo pecado. Éramos escravos do pecado. Tá? Então deu para entender isso. Então eu quis explicar que ele está preso aqui, então ele tem acesso à configuração da pedra. É a pedra que monta, tudo não gira em torno da Polaris. A Polaris não é o ponto focal do firmamento? Dá para entender o que eu estou te falando, né? Eu estou falando uma linguagem simples, tem gente aqui que vai aprofundar muito mais. É só ter humildade no coração, tá? Mas tá dando para entender, né? O que eu quero explicar. Mas vamos continuar, filho. O negócio hoje é tremendo. O Messias, ele falou que uma pessoa tem que perdoar 70 vezes 7. Depois eu vou ler o versículo. Por que ele falou isso? Ó, primeiro que eu quero que você entenda que, ó, aqui tem vamos colocar aqui, ó, terceira dimensão, ó, terceira dimensão. E aqui a quarta dimensão. Eu quero que você compreenda. De uma terceira para a quarta, você tem que ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 leis. Isso aqui é lei que eles falam. O que é isso aqui? Não sei se eu escrevi correto. Isso aqui é uma proteção de quem vai para a terceira, para a quarta. Tanto é que tem pessoas que tomam aquele chá de ayahuasca, não sei se eu falei o nome certo, ele começa a ver luzes, ele vê coisa, mas ele não quebrou na quarta. Porque se acontecer de você entrar na quarta, pode ocorrer, ó, você vai ter... Quando você muda de dimensão, você muda de formato de corpo. Aí você vai chegar aqui na quarta dimensão e você vai ter o formato da quarta dimensão. Vai ter o formato, mas você saiu da terceira para a quarta. Mas quando você chega aqui, eles percebem que você veio da terceira dimensão logo de início. E eles podem aprisionar você, porque você está na terceira. Não tem pessoas que às vezes ficam em estado de coma e nunca mais volta? Porque ele está preso aqui na quarta. Ele ficou preso na dimensão. Por isso que isso aqui é perigoso, filho. Você tem que fazer isso aqui. Qual é a diferença? Vou falar abertamente agora. Quando você faz com jejum, vamos dizer que você está aqui, filha. Você está quebrando dimensões com jejum. Só que aqui, filho, cresce um monte de paredão de anjos querubim, tudo com espada de fogo.
Para quê? Para o cara da quarta dimensão não ter acesso, o da quinta não te pegar. Eu falo isso porque quando eu entrei em coma, eu passei por isso. E quando eu passei, eu não tive compreensão. Mas depois eles fizeram eu voltar isso aqui para o meu corpo. Aí eles foram me explicando tudo. Então eu estou te explicando. É algo para você entender o que o Messias quis dizer. Então quando eu falo aqui, ó, você tem, ó, lembra disso, ó, você tem sete fatias, 7 camadas, né? Protegendo você. Porque se você vai da terceira para a primeira, você já não conseguiu chegar na quarta. Mas se você quebrar essas 7 camadas, esses 7 leis de proteção, você corre o risco de não voltar. Isso é arriscado, viu? Então, o que acontece, ó? Você tem 7, concorda? Então, lembra disso, hein? Você tem 7 camadas de uma dimensão para outra. 7 camadas. Eu vou pegar a folha aqui e não vou parar. Ó, você tem dentro do cubo 7 dimensões aqui dentro, né? Aqui nesse, ó, você tem 7 dimensões dentro do domo de quartzo. 7 dimensões. E você tem 3 dimensões dentro do cubo de quartzo. Dá um total de 10 dimensões. Ó, 10 dimensões. Tá vendo aqui, ó? Vai dar um total de 10 dimensões. Quando ele fala que você tem que perdoar 70 vezes 7, ó, 70 vezes 7, o que ele quis dizer? Agora você vai entender, ó. Você tem 7 leis, você não tem, ó, você tem 10 dimensões, e você tem 7 camadas para chegar para montar as 10 dimensões, porque a 11ª é Caróis, a 12ª é Aion. Então, ó, quando você faz 10 vezes 7, vai dar 70 camadas para formar 7 dimensões. Por isso que ele manda 7. Ó, por isso que ele mandou você perdoar 70 vezes 7. Porque o que está dentro dessa camada, o que está dentro do domo de quartzo, são 10 dimensões e elas são divididas por 7 camadas. 10 vezes 7 dá 70. 70 vezes 7. Por que o 7? Porque você só participa de 7 dimensões. Porque 3 está lá fora. As coisas do Pai é perfeita. Tomara que entenda da forma que eu explico, né? Eu explico de uma forma simples. Então, eu estou dando várias explicações para você entender o que é repetição. Vamos embora. Eu vou ler aqui, ó. Senhor, até quantas meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes, 7 dimensões. Aí, né? Até 7 vezes? Ele perguntou, a pessoa. Não, te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Quando o Messias fez essa conta, ele perdoou em todas as camadas, ele pegou tudo. O Pai é perfeito, filho. O Pai é perfeito. É muito lindo isso aí. Eu só não marquei a parte que eu preguei isso nas escrituras, tá? Então tá dando compreensão como que ele configurou, como que eles configuram, né? E pirâmide, ela desacelera o tempo. Pirâmide desacelera o tempo. Mas existe um código que eu vou te mostrar como que as coisas do Pai é tremenda. Vamos lá para Gênesis, ó. Depois da queda do homem, nasceu Caim e Abel, né? Quando Adão e Eva pecaram, teve a queda deles, nasceu Caim e Abel. E Alro, ele vai escolher o sacrifício de Abel, não o de Caim. Então, através disso, Caim se ciumou e houve o primeiro assassinato da história, né? Ele matou Abel. Olha que coisa linda, presta atenção. E Alro prometeu em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, a descendência da mulher esmagará a serpente. E substituiu Abel por 7. Presta atenção, 7, filho, ó, 7 é o nome. Essa promessa cumpriu no Messias, através, né, dos descendentes de 7. O Criador, ele fez uma promessa ao homem que através de 7 viria aquele que seria o redentor da humanidade. Ele quebraria a escravidão, tá? Então, ele que teria o código que abriu o cubo. Tesla sabia do código, filho. E Tesla também sabia da repetição, viu? Por isso que Tesla mexeu com o tempo. Vocês vão juntar quem estuda Tesla vai ficar maravilhado. Mas de uma forma simples, né? Eu sempre falo isso, né? Tem que falar, porque só no vídeo passado, esse vídeo passado aí, ó, às vezes tem pessoa que fala assim pra mim,
Ah, o senhor não está respondendo mais, você não põe nem o coração. Eu tive que tirar mais de 400 vídeos, mais de 400 comentários, colocar, deletar eles. Que eu ponho para primeiro vir para mim. Muito ataque, filho, é cansativo. Eu canso mesmo, eu sou humano. E eu não sei lidar com isso. Tô sendo franco. Eu gostaria que essas pessoas falassem cara a cara. Aí eu ia ver o negócio, o bicho pegar, né? Tem que ser assim, a gente tem que... Eu sou assim, perdoa, né? Eu sou humano. Então aqui, ó, presta atenção o que eu vou falar. O Messias, ele sempre fala que ele é a luz do mundo, né? Ele fala assim, eu sou a luz do mundo. Você vai entender por que o Messias fala que ele é a luz do mundo. É mais profundo, filho, é muito mais profundo. Ó, você tem o cubo aqui, tá vendo? Você tem Kairos aqui, né? Você tem o Aion e você tem o cubo de quartzo. Não tem como eu desampliar, deixa eu ver se eu consigo. Eu tenho medo de perder. Não, deu certo, ó. E aí você tem o cubo de quartzo e o cubo de Kairos, ó. Essa luz, filho, ela entra em uma velocidade do Aion que você não tem noção. A velocidade da luz aqui é muito mais forte. Por isso que eles falam da velocidade da luz. Eles não falam assim, ó, quando você quebra a velocidade da luz, você quebra o tempo. Não existe isso, esses jatos supersônicos, não tem todas essas coisas aí. Entendeu? Você quebra o tempo, filho. Você quebra, você vai ter um tempo de Kairos. Você não vai estar mais no Cronos. Então, quando está gerando essa Matrix, a velocidade da luz é ela que está gerando a Matrix. Tá vendo aqui, ó? Né? Ela que gera a Matrix. Então, esse jato de plasma, ele tem a velocidade, né, que está gerando aqui, da luz que eles falam, que não vem na minha cabeça agora. Mas, ó, o Kairos, ele vai diminuindo a luz para gerar Cronos. Lembra que o Messias fala, eu sou a luz do mundo? Porque ele quebrou a repetição, filho. Ele quebra a repetição. Quem está criando esse mundo é a luz agora. Agora você está sendo gerado. Por isso que ele teve que ir lá em Saturno, ele teve que ir lá em Urano, que são geradores de tempo, e ele teve que fazer o quê? Consertar. Mas vamos mais além. Eu vou dando parte por parte, tomara que entenda. É difícil. Ó. E tem hora que no meu cérebro foge o pensamento. E eu não vou mentir, não. Eu sinto essa guerra espiritual, sabe? O embaralhar do pensamento. Por isso que eu peço oração. Hoje eu peço oração por mim. Ó, quem puder orar, que ore por mim. Ó, olha para você ver. Quando Noé, ele sai da arca, Noé vai sair da arca lá com o Criador e vai ter um diálogo. Ele vai conversar. Presta atenção agora. Ó. Este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês e todos os seres vivos que estão com vocês. Para todas as gerações será um sinal da minha aliança na terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nela aparecer o arco-íris, lembrareis então da minha aliança que fiz. Gênesis, capítulo 9, versículo de 12 a 14. Presta atenção no que eu vou falar. Existe no arco-íris 7 cores. No aspecto que forma a luz, quando o arco-íris foi colocado no céu, como símbolo da aliança de Arro com o homem, na verdade, o que Arro fez foi muito mais do que uma aliança. Por que eu estou falando que foi muito mais do que uma aliança, filho? Porque as 7 cores que ele está mencionando, que no espectro de luz, no espectro que vai criar, que forma a luz, são 7 cores que vai formar a luz, então o que ele está mostrando? O Messias, filho. Ele está mostrando que ele está trocando quem está gerando esse mundo. O Messias veio fazer isso. É muito profundo o que ele veio fazer, filho. E aí, para você não achar, né? Vamos falar a verdade, para não achar que eu falo besteira. Espera aí que eu vou desligar aqui, eu tenho que procurar a imagem. É muito papel, filho. E quem está gerando o prisma do céu no código-fonte, eu não falo que o firmamento é código-fonte, não vai ser a estrela Sírius? Não é aqui atrás que tem uma estrela negra, que é um anjo negro, filho. Eles modificaram tudo. Então, como que ele modifica? Ele está lá no centro, né? Ele está em cima do processador, do microprocessador. Ele vai montar como que vai ser. Só que o pai vai vir desmontando de fora para dentro, filho. Eles ficam... É tremendo o que eu vou te mostrar aqui, quer ver? Ó, pera.
Esse vídeo é muito longo, mas eu vou ter que fazer ele em várias partes. Eu só não posso perder a linha de pensamento. Eu não posso esquecer isso que eu quero falar. Se eu perder, tem que fazer hoje. Espera aí. Você tem o hexágono do norte, né? Presta atenção nisso. E sabe onde também tem o formato de um hexágono? Olha aqui, ó. Domo da Rocha. É de ouro e aqui, ó, uma forma hexagonal. Tá vendo? Ouro é real dentro da Matrix. Aqui tem muita mensagem. Muita mesmo. Mas não dá para falar aqui. Estou te mostrando, tá vendo? Formato hexagonal. Eles sabem de tudo, filho. Todo mundo sabe. Só você que não sabe. Ó. E aí, você compreendeu como que ele faz a repetição através do hexágono do norte. Tanto é que é importante que o sinal de Apocalipse 15, Apocalipse 12, está acontecendo tudo aí, né? Só que a base central sempre se usa Órion, ó. Sempre se usa Órion. Porque aqui é a Betelgeuse, tá vendo? Sempre tá usando, deixa eu colocar aqui, que ficou longe, ó, pra você ler, ó, Betelgeuse. Sempre usa ela para formar os 7 triângulos. Essa é a formação do último, tá vendo? Ó, Sirius, Betelgeuse e Procyon. Essa é a última versão da Matrix. Você vai entender porque o número, esse usa triângulo. O triângulo, ele quebra tempo, filho. Você não teve a triangulação de verão para trazer os 200 anjos de Enoque? Teve um aí que escreveu aí, só tá falando figura geométrica. Filho, você tá morto. Desculpa falar isso. Tem que falar, porque as pessoas falam o que pensam. Quem fala o que pensa, ouve o que não quer também. Né? Assim, os povos antigos falavam isso. Aqui, ó, anomalia magnética sobre o sul do país. Triângulo astral, ó, quebrando o tempo. É tanta coisa, é só juntar o quebra-cabeça. Não é mais difícil, não, da forma que eu explico. Meu pai. Mas espera que não é isso aí, não. Você tá vendo aqui, ó, que eu tracei? Ó, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí você vai perguntar para mim, aonde que fez o outro? Aqui, ó. Você pega a estrela Castor, ó, você puxa ela aqui, ó. Você vai puxar junto. Aqui no centro é Betelgeuse, tá? Aqui quem tá é Betelgeuse. E aqui é Procyon. Para você compreender o que está acontecendo hoje, né? Aqui você tem Órion. Aqui tá a Betelgeuse. Por isso que a Betelgeuse, ela tá ampliando o tamanho dela, tá ficando cada vez... ela vai explodir, porque a corda passa embaixo do caçador. E é o que tá montando aqui, ó. Essa é a Betelgeuse, tá vendo? Porque aqui é a Rigel. Tá vendo como que as coisas do pai é tremendo? Que seria isso aqui, ó. Tá vendo? Rigel e Betelgeuse, tá vendo? Então, a Betelgeuse, ela sempre foi usada para fazer essa versão, essa configuração de um tempo falso, filho. Você não está no tempo do Criador, não. Você está sendo gerado por um tempo falso. Consegue entender por que ele teve que mandar o Messias aqui dentro do cubo? E o Messias, o que é uma coisa mais linda, ele abre literalmente o cubo, né? Então não tem, também ele foi crucificado em uma cruz, viu? Já vou te avisar, esse negócio foi do madeira, isso aí é conversa fiada. Para com essa conversa fiada. Isso é conversa fiada. Estou te falando porque é tudo eles deturbam. Põe na cabeça, tá na hora do cabeção começar a pensar, filho. Aqui é um velho, tá na hora de você pensar. Aí tá bom, por que eu tô falando isso? E por que, né, que o Tesla, olha, a turma venera o Tesla. O Tesla era do mal, rapaz, acorda. Tesla era do mal, rapaz. O Tesla é um anjo. Aonde que Tesla é anjo? Põe na sua cabeça, rapaz. Conversava com um anjo caído, sabe? Queria fazer tecnologia para trazer essa galera. O Tesla é do bem, aonde? Tesla é da Matrix pesada, rapaz. Tá na hora de pôr nome aos boi. É o que eu vou fazer. Tem muita gente aí para nós dar nome. Aí, ó. Aí a Matrix, a repetição. Calma. Calma que eu vou te mostrar o que o bonitinho fez. Tem que mostrar, filho, o que é que ele sabia. Ai, o Tesla. Eu vejo aí as pessoas venerando o Tesla. Acorda pra vida, hein? Ó, você tem a Betelgeuse, né? Que era a base sempre para refazer as repetições. Já expliquei, já entendeu. Então aqui, a Betelgeuse é a que vai explodir. Aí você tem Procyon e você tem Sirius que vai cair porque a Betelgeuse vai explodir. O Criador não vai deixar mais ele gerar céu azul. Porque eles estavam repetindo. Agora você tem que assistir outros vídeos. Eu vou fazer algo aqui no papel. Tesla não falava assim, ó, 369, o segredo do universo. Ele falava isso, não falava? O que é esse segredo que ele falava? Eu vou mostrar um papel. Eu vou fazer no papel aqui, ó.
fazer de forma simples. A gente tem que fazer as coisas de forma simples, para mostrar para você. Tem até um vídeo aí explicando o slogan. Achei o papel, perdi a caneta. É complicado, viu? Mas achei, ó. Então, beleza. Você tá vendo que tem o triângulo, né? Tem o triângulo. O que esse triângulo está representando? Você tem que começar a juntar tudo, filho. Ó, então, você tem o triângulo, ó. Você tem o triângulo. Você tem 9, que tudo retorna ao pai. Você vai ter o 6 e você vai ter o 3 aqui, tá? O 3 e o 6, eles ficam em looping. Eles vão e voltam. Tem um vídeo explicando isso aí no meu canal lá atrás, no vídeo dos cubos. Por que que faz looping? E aqui, eu fiz a conta ontem, né? Deixa eu tirar essa folha aqui que vai atrapalhar. Ó. Que se você pegar 9 mais 5, vai ser igual a 14, não é? Se você somar 1 mais 4, é igual a 5. Ele voltou. Tudo retorna ao pai, tá? Ó, 9 mais 9 é igual a 18. Se você somar 1 mais 8, é igual a 9. Beleza. Então, o que o Tesla sempre falava? 369. Eu vou explicar de uma forma simples, hein? Você tem que entender o que eu falo em forma simples. Olha o código. Eu vou te mostrar onde está esse número. Mas eles trocam tudo, filho. Eu vou te mostrar o número correto, o 963. Por que o número correto é o que abre o cubo? Por que esse número muda, abre o cubo? E outra coisa, quando essas estrelas, com os mapas astronômicos antigos, elas têm valor. Aí quando você coloca Sirius, Procyon e coloca Betelgeuse, ela tem esse valor numérico. É uma conta para configurar firmamento com terra. Você vai ver a sabedoria do pai. Olha onde está nas escrituras. Para você não achar que eu sou doido, né? Vou já falar assim. Adão, vamos lá, ó. Adão é um homem, ele é um homem, ó. Que cometeu, deixa eu colocar aqui, ó. Aqui, né? Só para você entender, forma simples mesmo, para não perder o raciocínio. Que cometeu o pecado. Não foi Adão? Adão cometeu o pecado, filho. E quanto tempo Adão viveu nas escrituras? 930 anos. Agora eu vou mais além. O Messias, filho, ele é o homem, né? Ele estava como homem, que não cometeu pecado. 930, né? 930. Com mais. Ele viveu 33 anos. Vamos fazer a conta. Vai dar quanto? A soma dessas duas idades? 963. Se você inverter, o 369 é o número da triangulação que abre o firmamento. São os valores numéricos de Procyon, Sirius e Betelgeuse nos mapas antigos de Daniel. Tem informação que a Matrix achava que nunca seria revelada dessa forma simples, né? Escrever aqui, ó, leigo, né? Mas isso vai mais além. Vamos, para você não achar que, o Eduardo é doido. Doido, filho. Tá lá assim agora, não tô mais ligando, não. Ó, ela tá num ângulo de 33 graus, filho. A última configuração que ele poderia fazer era somente essa, o 963. Ele só poderia fazer essa configuração. E eles estavam usando pirâmide, eles fizeram pirâmide, eles fizeram o labirinto. Não tem o labirinto? O labirinto era para... Olha para você ver por que Tesla estava sendo usado, você tem que entender, ó. Eles queriam que fosse ativado através do que tinha no ar, aqui, ó, né? Energia livre, é o éter, né? Você vai entender o que eles queriam fazer, ó. Vou explicar de uma forma simples, tá? Ó, eles queriam fazer isso aqui, ó. Peraí, eu tinha que achar outra folha. Isso aqui eu esqueci demais. Espera aqui, ó. Deixa eu achar uma folha. Ó.
Eles queriam as pirâmides de Gizé e todas que estavam no mundo, e todos esses monumentos que são interligados através das linhas telúricas, que são as linhas energia da Terra, e depois você tem também a energia do campo magnético, que não vem meu nome agora, e você depois tem a etérea também, que está fora que está aqui, né? Essa é a etérea, que está fora do domo de quartzo. E aqui é que você tem outra que não vem na minha cabeça, que é o campo magnético, o Torus, né? O Torus. O que eles queriam fazer? Eles tinham o labirinto, né? Eles têm um labirinto, por isso você não pode cavar lá. Você tem um labirinto, que é o coração da Terra, um coração artificial. Eles tentaram fazer um coração artificial e eles queriam, e tem a Cidade de Ouro. Então o que eles queriam fazer? Eles queriam gerar uma matrix artificial. Consegue entender o que está acontecendo com isso aqui, ó? Não vou falar o nome. Lá na Suíça, gerar uma matrix artificial de novo. Né? Eles querem fugir no tempo. Isso que eu explico é muito difícil. De linguagem simples assim, meu pai do céu, quem entende, professor de matemática, sabe o que eu estou falando. Tomara que entenda o que eu quis passar, tá? Eu quis explicar de uma forma leiga. Então, quando você vê esse número aí, ó, o 369, é o 963, filho. Foi o 963 que abriu o cubo, né? Tanto é que é colocado a Polaris, na última versão, sempre a 33 graus. Tudo é perfeito no Pai, tudo está nas escrituras, tudo. Isso é da forma que você lê. Tomara que compreenda o que eu quis passar. Desde lá, quando ele desce, né? Noé desce da arca, Messias é a luz do mundo, tem o arco-íris, tudo é para abrir sua mente, filho, é para te mostrar, mas eles fizeram tudo errado. Você pega Apocalipse, está tudo invertido. A ordem cronológica de Apocalipse está toda desmontada, toda bagunçada. Tanto é que lá no sexto selo ele vai recolher o firmamento. Lá na trombeta tem estrela caindo. Caindo da onde se ele recolher o firmamento? Nossa, é tanta coisa. Ah, vai ser solto o diabo um pouco de tempo. Solta onde? Você só vai ser solto agora, rapaz. Não vai soltar mais de novo, não. Porque isso aqui vai ser uma destruição total, rapaz. E para você entender o que eu estou falando, né? Para você não achar que está falando besteira, está partindo, né? Tudo de lá, desde Órion. Vai pegar touro lá, os laços das Pleiades, tudo, está passando dentro desse hexagonal, que eles vão pegar a Sírios. Tá entendendo por que vai desativar a Sírios? Tá? Tentei fazer um vídeo meio bagunçado, mas tomara que dê certo. Tamo junto.